Olá! Para finalizarmos aqui nosso conteúdo de força elétrica lei de Coulomb, vamos falar aqui um pouco sobre algumas nomenclaturas que podem ajudar vocês na hora da resolução dos exercícios. Primeiro, vamos falar sobre os submúltiplos do Coulomb. O primeiro deles é o millicoulomb, MC. Ele equivale a 10 elevado a menos 3 coulomb. Microcoulomb é 10 elevado a menos 6 coulomb. Nanocoulomb, NC, 10 elevado a menos 9 C. Picocoulomb, PC, equivale a 10 elevado a menos 12 C. Exemplos. Vai que aparece nas questões da seguinte forma aqui, ó. 6MC, 9MC, 3NC, 5PC. E aí, como você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, antes de você efetuar os seus cálculos, quando você estiver anotando seus dados, ao invés de você colocar 6MC, você vai colocar 6 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb, tá? Porque 6MC é 6 milicoulomb. Então, você coloca assim. Quando aparece nas questões 9MC, esse símbolozinho aqui, você já sabe que nos seus dados você vai anotar 9 vezes 10 elevado a menos 6 C. 3NC, 3 vezes 10 elevado a menos 9 C. 5PC, 5 vezes 10 elevado a menos 12 C. Operações. Quando as potências de 10 estiverem multiplicando juntamente com a constante K. Temos aqui um exemplo aqui, ó. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 3. Você vai fazer o seguinte. Repete só uma base, tá? Só uma base aqui é a multiplicação de potências de base 10. Sempre que houver multiplicação de potências, você repete apenas uma base. 10 e soma os expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 3. Vai dar 10, 9, positivo com negativo, negativo, positivo com negativo, negativo. 10, 9 menos 6 é 3. 3 menos 3 é 0. Tá? Só que você não pode deixar assim, ó, 10 elevado a 0. Porque qualquer número que seja elevado a 0 tem como resultado 1. Então, você faz assim, tá? Se, por exemplo, teve lá, no final da sua resposta, lá, 4 vezes 10 elevado a 0, você não deixa assim. Você coloca 4 vezes 1, que é igual a 4. Então, essa vai ser a sua resposta, tá bom? Se aparecer nas questões que você estiver respondendo dessa forma, tá? Nunca deixe 10 elevado a 0, tá? Porque todo número elevado a 0 tem como resultado 1. Ok? B. 10 elevado a 9. Tá? Repete só uma base. 9 mais menos 3 mais menos 9. 10 positivo com negativo, negativo, positivo com negativo, negativo. 10. 9 positivo cancela com 9 negativo. Vai ficar quem? Menos 3, tá? 9 menos 9 é 0. 0 menos 3, menos 3. Então, fica assim, ó. Ok? Quando as potências de 10 estiverem em forma de razão, divisão.
Aí, você vai resolver primeiro o numerador, 10, negativo 12, mais, menos 3. Por que mais? Lembre-se, multiplicação de potência conserva a base e soma os expoentes. 10, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Não vai elevar 3 a 2 e dar 9 não, tá? Fica errado. Você vai multiplicar 3 vezes 2. Vai dar negativo 6. Aí 10. Negativo 12. Positivo com negativo, negativo. Sinais iguais, soma. 12 mais 3, 15. Conserva o sinal. 10 elevado a negativo 6. Divisão de potências agora. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 15, menos 6. Igual 10, negativo 15. Negativo com negativo, positivo. 15 menos 6, negativo 9. Isso. B. Multiplicação de potência, conserva a base, soma os expoentes. 10, negativo 6, mais negativo 6. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. 10, negativo 6. Positivo com negativo, negativo. 10 elevado a 8. Negativo 12, 10, 8. 10, negativo 12, menos, mais 8. 10, negativo 12, negativo com positivo, negativo. Dá 10, negativo 20. Soma e conserva o sinal. Expressão do valor da força em notação científica. Um número para ser expresso em notação científica, ele tem a seguinte condição. Ele tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1. Tá? Assim, é um número de notação científica. Aqui nós temos F, 40 vezes 10 elevado a menos 6. O 40 é de longe maior que 10. Né? Então, nós temos que torná-lo menor do que 10. Tá? Como nós iremos fazer isso? Vai que seu cálculo final de esse valor aqui, ó, e tem uma resposta no livro que não tem isso aqui, mas tem valores em notação científica. Como você vai converter esse número para a notação científica? É isso que eu vou explicar agora. Olha, 40 é 4 vezes 10. Vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Concorda comigo? 40 é 4 vezes 10? Pois é. Então, 4 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? 10 elevado a 1 é 10. Então, 4 vezes 10, 6 menos 1, menos 5. Então, isso aqui é o número 40 vezes 10 elevado a menos 6 expresso em notação científica.
Eu estou fazendo de um método mais trabalhoso, tá? Para explicar para você como é que a gente chega nesse cálculozinho aqui para expressar em notação científica. Mas existe uma outra forma, vou fazer de duas. Aqui, esse 40, a gente pode fazer o seguinte. Um método bem prático. A gente passa uma vírgula para a esquerda. E de 40, a gente passa uma vírgula para cá. 4,0 e diminui 1 no expoente. Vai ficar 10 elevado a menos 5. Tá? Eu não fiz direto isso aqui para você entender o porquê que nós chegamos nesse modo aqui, ó, por causa disso, tá? Se você gostou mais dessa forma aqui, faça dessa. Se não, faça de cá. Corre a vírgula para a esquerda e diminui uma unidade no expoente. Isso. Ó, para esse caso aqui, sendo o expoente negativo. Ok? Isso aqui, ó, 96, nada mais é do que 9,6 vezes 10 elevado a 3. Então, vai dar 9,6 vezes 10, 1 mais 3, 4, tá? O expoente positivo a gente somou. O expoente negativo a gente diminuiu, certo? E, ó, para valores maiores que 10, tá bom? Então, se for fazer desse método aqui, vai ficar assim, ó. Passa uma vírgula para cá, vai ficar 9,6 e aumenta um expoente cá em cima. 3 mais 1, 4, tá? Para o caso do expoente negativo, passa a vírgula para a esquerda, diminui uma unidade no expoente. Para o expoente positivo, passa a vírgula para a esquerda e aumenta uma unidade no expoente. C. 4 vezes 10 elevado a menos 1. Nesse caso aqui, ó, já está aqui expresso. 4 vezes 10 elevado a menos 1. O 4 aqui, ele já é menor do que 10. Ele já está em notação científica. Eu quero colocar ele na notação decimal. Que geralmente, quando tem valores 4 vezes 10 elevado a menos 1, as respostas não aparecem geralmente assim. Eles aparecem em forma decimal. Então, como iremos fazer isso? De duas formas, novamente vou fazer para você. Ó. 4 vezes 10 elevado a 1 é 1 sobre 10 invertido. Tá? Aqui, ó. 1 sobre 10, o inverso é 10 elevado a menos 1. Então, basta expressar dessa forma aqui. Ó. Decimal. 4 vezes 1, 4. Dividido por 10, 0. Corta aqui. E uma vírgula para cá, fica 0,4. Ou então, da outra forma, a gente corre uma vírgula para cá e fica 0 aqui, logo na esquerda do 4. Então, esse negativo 1 que está aqui, ele vai desaparecer. Então, vai ficar apenas 0,4, tá? Passa a vírgula para a esquerda e desaparece com o expoente. Fica 0,4. Esse 0,5 vezes 10 elevado a positivo 4. Nesse aqui, o que nós iremos fazer? Pode ser pelas duas formas. Aqui é 5 sobre 10 vezes 10 elevado à quarta. Então, 5 vezes 10 elevado à quarta vezes 10, inverte. Multiplica a primeira aqui pela inversa da segunda, menos 1. Vai dar 5 vezes 10 elevado a 3. Tá? Aqui, ó. Tá? Colocamos o 10 aqui, 0,5 é 5 décimos. Aqui embaixo, multiplicamos esse 10 elevado a 4 pela inversa da fração dessa. Ó. 10 elevado a 1, que fica 10 elevado a menos 1. 4 menos 1, 3. Esse é o primeiro processo. O segundo é mais simples. Passamos a vírgula aqui para a direita. De 0,5 vai para 5, 5,0. E diminuímos o expoente cá em cima. Fica 3. Aí você escolhe a maneira que você quer fazer, tá? As duas formas são válidas.
Isso para o expoente positivo. Vamos ver a diferença aqui quando o expoente é negativo. 0,8 é o mesmo que 8 sobre 10. 10 elevado a menos 5. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 10 elevado a 1, 10 elevado a menos 1. Então, conserva a base, somos expoentes. Menos 5 com menos 1 dá menos 6. Ou simplesmente, você passa a vírgula aqui para a direita, vai ficar 8,0 vezes 10 elevado a, e soma mais um aqui em cima, vai ficar menos 6. Tá? Fica isso. Então, no caso, quando for positivo, você vai passar a vírgula para a direita e diminuir um expoente. No caso do expoente negativo, você vai passar a vírgula para a direita e aumentar no expoente. Tá bom? É isso. Deixe o seu like, assine o canal, não esqueça de ativar o sininho, compartilhe esse vídeo com outros estudantes que, assim como você, também estão tirando suas dúvidas. Tchau, tchau.